A gente continua em Brasília porque o presidente Bolsonaro coordenou hoje mais uma reunião com integrantes do primeiro escalão do governo. Vamos chamar então o Kenzo Matida, que vai nos ajudar a entender a temperatura desse encontro hoje, Kenzo. Olha, Luciana, o encontro que acontece após os atritos ali entre os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. É importante a gente lembrar isso, que esse foi um encontro presencial ali após as rusgas entre os dois ministros. O Cássio Zeima acompanha esse assunto e traz os detalhes para a gente. Cássio, boa tarde. Os dois participaram da reunião, não é isso? Participaram sim, Kenzo. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Visão CNN. Os dois participaram dessa reunião do Conselho de Governo que aconteceu lá no Palácio da Alvorada. Foi uma reunião relativamente até longa, Kenzo. Durou cerca de 3 horas, onde os ministros fazem uma espécie de balanço, falam as ações de cada ministério e também descobrem também a prioridade da agenda do governo federal. Mas é claro que chamou muita atenção esse reencontro entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Essa foi então a primeira vez que os dois se encontraram pessoalmente após essa troca de farpas pelas redes sociais, em que o ministro Ricardo Salles chamou então Ramos de Maria Fofoca e que ele estaria esticando a corda para a ala militar para tentar conseguir angariar mais recursos para o meio ambiente. Antes dessa reunião do Conselho de Governo aconteceu a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional e foi justamente nesse momento da cerimônia em que Salles e Ramos fizeram um aperto de mãos. Os próprios integrantes do Planalto disseram então que esse assunto foi encerrado, dado como encerrado no final de semana, em que Salles veio então através das redes sociais pedindo desculpas públicas ao ministro Ramos. Bom, sobre a reunião então, foi uma conversa um pouco mais amistosa, um pouco mais protocolar sobre as prioridades do governo em relação aí ao final do ano e também a agenda de 2021. Logo depois dessa reunião do Conselho de Governo, o presidente Jair Bolsonaro, ele saiu direto do Palácio da Alvorada em direção a uma churrascaria que fica aqui no entorno de Brasília, cerca de 30 quilômetros da capital federal. Ele ficou reunido lá, almoçou ao lado de outros ministros também, como Fábio Farias, da Comunicação, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, como também o almirante Flávio Rocha, que está sendo cotado para assumir a Secretaria-Geral do Governo, o próprio Jorge Oliveira, que ainda segue na Secretaria-Geral, entre outros ministros integrantes aqui do Palácio do Planalto. Ficou lá cerca de 1 hora e depois retornou aqui para o Palácio do Planalto, onde ele segue aí uma agenda intensa de reuniões com ministros, parlamentares, também lideranças religiosas. Volto com vocês.